Estamos chegando com a Psicologia do Dia, hoje, quinta-feira, dia 4 de setembro de 2025. Estamos recebendo aqui no programa a Margarida Maria Paulo de Rodrigues Vargas Agosa. A psicóloga Agosa atende em seu consultório na Rua Barão do Monte Alto, número 125, sala 101. Agosa, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. Agosa, o tema de hoje, o tema do programa é o Setembro Amarelo. O dia 10 desse mês é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Mas a iniciativa acontece durante todo o ano. O suicídio é uma triste realidade que atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos à sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso estima-se mais de 1 milhão de casos. No Brasil, os registros aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média 38 pessoas cometem suicídio por dia. Segundo a OMS, praticamente 100% de todos os casos de suicídio estão relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informação de qualidade. Goza, por que o Setembro Amarelo é importante? Em primeiríssimo lugar, porque a vida é sagrada. Então, isso já bastaria como motivo. Mas por que é importante a gente dedicar um mês, especificamente, a gente fazer campanhas, a gente iluminar o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, o Cristo de Muriaé, com luz amarela, Por quê? Porque é a oportunidade que a gente tem para diminuir o preconceito com relação às doenças mentais. Porque são muitos os preconceitos. As pessoas falam, quem vai no psiquiatra é doido, quem vai no psicólogo é doido, eu não sou doida, eu não tenho que ir. Essas pessoas que vão, elas não são confiáveis. Às vezes, dentro da própria família, eu já tive situações de pacientes que tinham medo de si mesmos, diante dos sobrinhos, diante dos primos, com medo de como poderiam agir, e eram pessoas que nunca tinham tido um episódio de agressividade, de violência, mas a partir do momento que começam a se tratar com o psiquiatra, com o psicólogo, começam a ser vistas como pessoas que não merecem confiança, como pessoas que são imprevisíveis, como pessoas que são capazes das piores coisas. E nós, todos nós, somos capazes do melhor e do pior, depende das circunstâncias. Então, quando você faz uma campanha da dimensão do Setembro Amarelo, você trabalha na desmistificação, como é que a gente fala assim? Na correção dessas ideias a respeito de saúde mental. Ninguém se envergonha de ter pressão alta. Ninguém se envergonha de ser diabético. Mas as pessoas se envergonham de ter uma doença neurológica como a epilepsia, ainda muito cercada de preconceito, e doenças mentais quaisquer. Tem-se vergonha, quando a doença mental é tão doença quanto a doença física. Uhum. Então, você fazer uma campanha da dimensão do Setembro Amarelo te dá a oportunidade de dizer isso. Olha, é uma doença e tem tratamento. Sim. Não é? Você abre esse caminho. Goza, você começa a falar, a língua fica coçando de acrescentar alguma coisa. As pessoas, sobre justamente esse preconceito, as pessoas não sabem que muitos profissionais, até que atuam na área de saúde, também vão ao psicólogo.
também tem assistência emocional e as pessoas acham que não, né? E os próprios psicólogos têm os seus psicólogos, Não é? né? Porque você é psicólogo, mas você continua sendo humano. Uhum. Você continua sendo uma pessoa que sofre com a vida, né? Diante dos desafios da vida, como todo mundo, não é? E os desafios são cada vez maiores, né? Nós temos cada vez mais desafios. E eu não acho, porque a gente está vendo um movimento de falar muito assim, que as mulheres sofrem mais, né? As mulheres sofrem mais um tipo de coisa, mas os homens também sofrem outro tipo de coisa. É verdade. Né? E se nós ficarmos gastando o nosso tempo, a nossa energia, a nossa inteligência competindo, nós não vamos sair desse lugar desconfortável em que nós estamos. Esse é um lugar desconfortável. Sim. Né? Nós estamos nos tornando as pessoas que somos mais velhos, na nossa juventude, odiávamos. Preconceituosas, não é? Fechadas, arbitrárias. A gente dá a palavra final, como dizem os mais jovens, a gente lacra. E pronto, a gente não quer discussão, a gente não quer conversa. E a gente está vendo os jovens fazerem isso quando a minha geração fez o contrário. A gente queria conversar, a gente queria aprender. E não podia, né, por algum motivo. Eu estudei, eu não vou falar nada não, mas eu estudei. Eu entrei na escola em 1964, aos 6 anos. E eu saí da escola em 1981, então, aos 23. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje pode ser até engraçada essa pergunta, mas eu acho que para a época não seria. Você teve o desprazer de conhecer a palmatória? Não, eu já não estava... Não, assim, a palmatória não estava em vigência quando eu fui para a escola, mas as histórias eram muito vivas. Agora, a professora levantava o menino da carteira puxado pela orelha, nossa, dava reguada, não é? Essas coisas. O meu consolo, Marcelo, é que a criança, ela é muito resiliente. E quando uma pessoa, uma única, acredita nela, ela vai. Né? Ela segue em frente. Quando uma única pessoa acredita nela e diz isso para ela e demonstra isso para ela, ela vai em frente. Essas coisas são fatores de saúde mental. Sim. Não é? Sim. Não o sucesso escolar em termos de nota, mas a possibilidade de achar um lugar para si na escola. E o que eu acho que tá difícil nos dias atuais é que todo mundo acha que todo mundo tem que ficar em primeiro lugar. Mas não cabe no pódio. Não cabe todo mundo no primeiro lugar do pódio. Não é? Assim, não é só quem está em primeiro lugar que tem valor. Uhum. Essas coisas são fatores de adoecimento. Então, por que aumentou muito o suicídio entre jovens? Porque diminuiu a resiliência, diminuiu a capacidade de lidar com desafios. E a gente tem que fazer o exame de consciência. Grande parte dessa responsabilidade é nossa. Sim. Que não deixamos que eles enfrentem os desafios. Né? Então, adoece-se mais quando se tem mais conhecimento sobre saúde. Isso parece que não combina. Essa equação não está certa, né? Está errada. Né? E por quê? Não fecha. Porque a gente tem um conhecimento, mas a gente não muda de atitude em consonância com o conhecimento. Não é? Eu vou dar um exemplo que é muito mais fácil de a gente compreender. Todos nós sabemos que comer açúcar, quanto mais refinado, mais branquinho, mais fininho, faz mal. Mas nós comemos. Nós temos uma população sistematicamente maior de pessoas com diabetes. Uhum. A gente sabe, mas a gente não faz. Então, em saúde mental, é a mesma coisa. A gente sabe, tem informações, tem gente falando todo dia, precisa de contato com a natureza, criança precisa brincar. Não instale
pressão na cabeça da criança, no desempenho dela, na escola, no esporte, mas a gente faz essas coisas. Então, a gente acaba conduzindo, embora tenha informação, a gente acaba conduzindo na direção da doença. Informação é diferente de conhecimento. Informação é uma notícia. Conhecimento é algo que eu digeri e que passa a fazer parte de mim. Eu vivo de acordo com aquilo que eu sei. Informação não, eu tenho informação. Informação, você tem informação de qualquer coisa. Eu tenho informação e hoje a gente tem informação demais, nem precisava tanto. É verdade. Nem precisava tanto. Guza, aproveitando que você já falou, né, sobre o preconceito das doenças mentais, o abuso de substâncias, né, o uso de drogas, tem relação com suicídio? Muito clara. Muito clara. E quando a gente fala uso e abuso de substâncias, todo mundo pensa exclusivamente nas drogas ilícitas, nas que são proibidas. Mas nós, da área de saúde, pensamos inicialmente numa droga lícita, muito difundida, que é o álcool, que é um desastre para o nosso corpo. Né? Então quer dizer que a gente não pode nem tomar uma cervejinha? Não, não quer dizer isso. O que a gente está dizendo é o uso constante, o abuso, a dependência são perigosíssimos. Você pode tomar uma cervejinha com os amigos, você pode tomar uma taça de vinho para brindar, claro que pode, desde que você não tenha a doença alcoolismo, desde que você tenha um corpo capaz de assimilar isso sem grandes prejuízos. Um pequeno prejuízo vai ter, mas a gente tem pequenos prejuízos mesmo na vida, inteira, né? Só que o que está acontecendo e que nos preocupa? Começa-se a beber cada vez mais cedo e cada vez mais. Então, num corpo que não está todo formado, num cérebro que ainda está longe de completar o seu desenvolvimento. Porque a gente vai repetir uma coisa que você que é novo aqui na rádio já ouviu algumas vezes. O cérebro só completa o seu amadurecimento por volta dos 25 anos. Você começa a beber com 13, com 14. Olha quanto tempo que ainda faltava para o seu cérebro estar prontinho. Sim, e nesse período é que acontece, por exemplo, em questão de bebida alcoólica, os acidentes com morte, né? O vício, porque a pessoa, ela, assim, eu acho que o que você falou, que eu pensei aqui, a predisposição, né? Que é um perigo. Se a pessoa tem predisposição a ter dependência química, né? Aí ela vai, e aí quando ela começa mais precocemente, a chance dessa dependência ser mais destruidora em menos tempo é enorme. Porque, né, vamos pensar, olha, você é um ceramista, você é um artesão, você faz peças de barro, você molda o barro na mão ou no torno e você deixa ele lá um tempo, depois você leva para o forno para queimar e depois ele está pronto. Se ele sofre algum dano antes de ficar pronto, ele quebra fácil e não tem conserto, joga fora. Se ele sofre algum dano, depois que ele já está prontinho, ele também sofre o dano. Mas aí pode ter conserto. Mas aí o dano pode ser menor. Né? E o que está acontecendo é que você está com barro molinho ainda, ele nem secou e você já faz o dano. Você já expõe ele. Então, a nossa preocupação é essa. E o suicídio tem crescido entre jovens, né? Porque eles são menos capazes de superar, enfrentar, encarar os desafios, mas também porque eles contam menos com a gente. Eles confiam menos na gente. Eles não sentem que eles podem recorrer aos adultos do seu ambiente.
E por quê? Né? Em grande parte porque as relações estão muito esgarçadas, muito frágeis, porque os adultos estão fazendo as mesmas coisas que eles diriam para os adolescentes jovens não fazerem. Não dirige usando celular, mas ele dirige. Não bebe e dirige, mas ele bebe e dirige. Aquela frase clichê, né? Faça... Como é que é? Não faça o que eu faço, mas faça o que eu falo. Falo, exatamente. Né? Mas então, você tem que dar o exemplo. O tempo todo. Assim, sinto informar aos adultos, sinto informar, você é para sempre referência. Quer você queira, quer não. Boa ou ruim. Ou ruim, é. Então escolha. Né? Porque você é referência. Né? Porque as pessoas observam. E algumas pessoas falam assim, mas eu não vou viver por conta dos outros. Eu não me importo com o que os outros falam de mim. Eu me importo com o que os outros falam de mim. Isso não molda a minha vida. Mas eu vivo de tal maneira que as pessoas tenham uma boa avaliação de mim como profissional, porque eu dependo disso. Né? Se eu for uma psicóloga que é muito mal vista, eu não vou ter cliente, eu vou ter que mudar de profissão. Então, não existe essa de que eu não quero saber, eu não estou nem aí para o que os outros pensam de mim. Eu sou assim, tem que me aceitar do jeito que eu sou. Isso aí é né? Um equívoco. Então, mas, ao mesmo tempo, não é eu me moldar pelo que os outros querem. Porque o nosso grande conflito é esse. Por que muitas pessoas desistem da vida, de um empreendimento qualquer, de um sonho? Porque elas se comparam com quem está lá na frente e elas falam, eu nunca vou conseguir. E elas recebem, não é, uma série de avaliações de que só é bom se for igual àquele que está lá no primeiro lugar. Então, assim, é todo mundo querendo ir para o pódio, no primeiro lugar. Isso não vai acontecer. São histórias diferentes, né? Cada um tem sua história. E o que é, né, assim, por que a gente está falando disso? Né? Parece que a gente nem está falando de Setembro Amarelo. Mas o auge do sofrimento leva a pessoa a desistir de viver. Às vezes por uma coisa que, se ela tivesse apoio, seja profissional, seja de amigo, seja familiar, porque às vezes a pessoa chega ao profissional depois do familiar, do amigo. Às vezes é o amigo que fala, olha, isso não está bem. Eu já passei por isso. Eu fui na psicóloga, eu fui no psiquiatra, eu fiz isso, eu vou te ajudar. Né? Se a família entende que não está dando conta daquilo e procura ajuda, tem grupo do amor exigente, né? Tem várias opções e a família vai, talvez isso leve aquela pessoa, aquele paciente, né, a encontrar o caminho. Então, a gente está falando nesse ambiente todo, porque é o ambiente todo que sofre. Quando uma pessoa se mata, várias pessoas morrem também. Exatamente. Um pouco que seja. Sim. Eu gostaria até de aproveitar, Goza, que você deu essa deixa aí. Às vezes alguém que está ouvindo a gente agora, nesse minuto, porque a gente sabe que a gente tem pessoas ouvindo de todos os lugares da nossa região, tem gente ouvindo até fora do estado, até fora do país ouvindo essa nossa entrevista. Se você está sentindo alguma coisa, procura ajuda, né? Porque não é vergonha procurar ajuda, não é vergonha. Não, e não é sinal de fraqueza, não é sinal de maldade, não é falta de Deus, porque é outra acusação, né? Que eu falo que eu tenho pena de Deus, coitado, porque põe umas coisas na conta dele que não são da conta dele. Deus né? Deve assim, uai, que eu tenho com isso, né? Assim, então, não é isso, né? Você sofrer, né, é da condição humana. Mas é igualmente da condição humana você se superar. Né? E eu gostaria de terminar o programa com
citando uma música do Emicida, Uhum. que é uma história, uma música que ele faz com o Gilberto Gil, e é a frase que está no quadrinho da minha sala de espera essa semana: viver é partir, voltar e repartir. E uma pessoa me perguntou assim, mas o que isso quer dizer? E eu falei para ela, olha, pode querer dizer muitas coisas dependendo de quem lê, mas eu vou te dizer como eu ouço isso. Viver é fazer o seu caminho, mas não ficar indiferente a quem te precedeu no caminho. E ter sempre a ideia, a decisão de compartilhar o seu conhecimento, aquilo que você aprendeu. Então, é partir, voltar e repartir. Né? Então, ele fala isso numa música em que Deus vem para a Terra, né? E vai encontrando as pessoas, quer ver como ficou, e não ficou muito bem. Quem livra a barra de Deus são duas crianças, e aí quando ele volta, né, vai embora, as crianças perguntam, as crianças o chamam de avô, e as crianças perguntam para ele, avô, o que você achou de nós, né, dos seres humanos? E ele responde, mais ou menos. Né? Então, eu quero que a gente melhore esse mais ou menos, né? Que a gente entenda que somos uns pelos outros. Sim. Então, que a gente abra o coração, a mente, seja lá o que você tenha que abrir, mas que a gente se abra para o sofrimento dos outros. Porque essa é a maneira que a gente tem de fazer com que as pessoas sofram menos e desistam menos. Esse é o que a gente sempre fala, né, Goza? Se deixar, nós vamos ficar aqui a tarde inteira falando, porque esse assunto é muito bom, e a gente quer justamente que essas pessoas que estão ouvindo agora essa mensagem não desistam de si mesmo. Goza, eu não quero atrapalhar a sua mensagem, eu quero só acrescentar uma mensagem uma vez. Eu acho que é até de domínio público, não tem um nome exato. Eu recebi eu vi uma mensagem assim no Facebook, uma foto. Aí, nessa foto tinha um fundo escrito assim, o mundo pode desistir de você, menos você. A vida não. As pessoas podem até não querer você ou não gostar de você, mas quem não pode desistir de você é você mesmo. E para que você tenha resiliência o suficiente para não desistir, é preciso que você encontre uma rede de apoio. Sim. Né? E essa rede de apoio, ela pode ser amigos, pode ser família, pode ser comunidade. A gente precisa se mobilizar. Somos todos uns pelos outros. Né? Da mesma forma que com relação ao meio ambiente, não tem fora, porque nós estamos todos dentro do mesmo lugar, né? Também com relação às pessoas, não faz parte, indiferente. Somos todos ligados. Por N situações, somos todos ligados. Não dá para ficar uns muito bem e uns muito mal. Não existe essa possibilidade. A gente precisa entender isso. É verdade. Goza, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Só lembrando aqui, gente, a Goza, ela atende um consultório na rua Barão do Monte Alto, número 125, sala 101. Goza, e as redes sociais, como é que tá mesmo? Só pra gente lembrar. Quersaber.psicologia. Quersaber.psicologia. A minha página no Instagram, quersaber.psicologia. Semana que vem tem mais. De volta. Agora, só para terminar, e a exposição de mulher? Cara, eu vou viajar, então. Dessa vez não vou à exposição, vou viajar. Mas vai estar passeando, né? Vou. Eu vou num festival de chorinho e sanfona. Olha, que bacana. Eu gosto de chorinho, tá? Eu também. Então
Você gosta de chorinho, você deve ser muito amiga do Adalto, né? Ah, Sim. sabia! Adalto é um grande amigo O Adalto, também. inclusive, já tocou lá, nesse Olha, festival. ai, que bacana. Goza, muito obrigado. Semana que vem estaremos Estamos de aqui. volta. Apresentamos Psicologia.